Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física. Aqui nós iremos fazer um aprofundamento sobre a força magnética e também entender como uma corrente elétrica pode estar gerando um campo magnético. Então eu trouxe aqui novamente o conceito de força magnética. A gente está relembrando. Então, os campos magnéticos agem sobre as cargas elétricas desde que elas estejam em movimento em relação ao campo que estão inseridas. Se uma carga elétrica Q com velocidade v for colocada em uma região onde há um campo magnético uniforme B, pode ocorrer um desvio na trajetória dessa carga. Ela poderá realizar um movimento circular ou movimentos mais complexos em virtude dos efeitos de uma força magnética. Está aqui o conceito e eu chamo a atenção para o tipo de movimento que a carga pode realizar, né? Um movimento circular ou movimentos mais complexos. A gente pode estar analisando aí o que está acontecendo com a carga quando inserida num campo magnético uniforme através dessa imagem. Eu tenho aqui a carga, essa bolinha na cor vermelha, ela entrou aqui num campo magnético uniforme com a velocidade v. O campo magnético está representado por esse xizinho, porque ele é perpendicular à tela e o sentido dele seria entrando na tela. E aí, com a regra da mão direita, eu posso estar alinhando as pontas dos meus dedos para o campo, o polegar aqui para a velocidade e descobrindo que a força magnética tem direção e sentido, como mostrada na figura, né? De acordo aqui com a palma da mão direita. Então, a partícula, nesse caso, entrando perpendicular ao campo magnético uniforme, ela estaria descrevendo um movimento circular. A gente pode fazer um aprofundamento dessa análise. Então, é possível determinar o raio, a trajetória circular, se considerarmos que a força magnética atua como uma força centrípeta. Nós podemos fazer isso e analisar como seria o raio dessa trajetória. Para isso, eu trouxe aqui a equação da força centrípeta, F igual a m vezes v ao quadrado sobre r. E trouxe a equação da força magnética que apareceu na aula anterior. Como as duas se tratam da mesma força, a gente pode estar igualando. Na situação que eu mostrei na figura, o ângulo entre a velocidade da carga e o campo vale 90 graus. Então, eu já substituí aqui no lugar de θ 90 graus. Igualei as duas equações. O seno de 90 graus, vocês sabem que vale 1. Eu fiquei aqui com Q vezes V vezes B igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Arrumei a minha igualdade, trouxe o R para o lado esquerdo da igualdade, levei o Q, V e B para o outro lado, cortei um V daqui de cima com esse V, e aí eu encontrei que o raio da trajetória ele pode ser determinado multiplicando a massa da carga pela velocidade que ela apresenta, dividido pelo valor da carga vezes o campo. Note que quanto maior a massa e quanto maior a velocidade da carga, maior o raio da trajetória. E se eu aumentar o valor da carga e do campo, eu diminuo aí o raio da trajetória. Então, através dessa equação, a gente pode estar estudando o que está acontecendo ali no movimento circular devido à carga entrar com uma certa velocidade de forma perpendicular a um campo magnético uniforme. Eu falei que poderia ter outros movimentos mais complexos. Então, esse movimento ocorre quando a velocidade não é exatamente perpendicular ao campo magnético uniforme. E aí a partícula descreve esse movimento que a gente chama de helicoidal, que é um movimento que o desenho se assemelha muito ao desenho de uma mola. Então, esses aí seriam um exemplo de um movimento mais complexo do que o movimento circular que a carga pode estar exercendo quando entra em um campo magnético uniforme. Bom, campo magnético gerado por corrente elétrica. Então, Hans Christian Ørsted, um físico químico dinamarquês, ele descobriu que a corrente elétrica é capaz de criar campos magnéticos. Esse fenômeno ele foi observado pela primeira vez em 1819. E o que foi que ele fez para estar observando que a corrente elétrica podia estar produzindo um campo magnético? Ele fez um experimento, tá? Aqui é a representação desse experimento. Ele montou um circuito elétrico. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho todos uns condutores aqui, montando um circuito, né? Eu tenho uma chave e tem uma parte aqui onde a bússola está embaixo de parte do circuito.
Então ele montou um circuito semelhante a esse e fechou a chave para que a corrente elétrica aqui da fonte de tensão pudesse circular no circuito. Quando ele fez isso, está aqui a segunda parte da imagem, né, mostrando a chave fechada, começou a circular corrente elétrica pelo circuito. E note que existe uma diferença aqui no comportamento da bússola, né? A agulha sofreu uma deflexão, ela mudou de orientação. Perceba que aqui ela está na orientação norte-sul e aqui ela está na orientação oeste-leste. Então ela sofreu essa deflexão e aí ele sugeriu que deveria existir algo, né, quando a corrente elétrica está passando pelo circuito, que influencia o comportamento da agulha magnética. Através dessas observações, hoje a gente pode dizer que quando uma corrente elétrica passa por um fio condutor, ela produz ao redor desse fio condutor um campo magnético. Esse fenômeno, após ser observado, né, levou os cientistas a concluir que o campo magnético ao redor de um fio retilíneo forma padrões circulares, que pode ser representado por linhas de campo. Eu trouxe uma imagem para mostrar essa representação. Então, eu tenho aqui o campo magnético produzido por essa corrente elétrica aí, sendo representado pelas linhas de campo em vários pontos diferentes do meu condutor retilíneo. Nós podemos usar a regra da mão direita para estar entendendo como é que esse campo magnético se comporta em relação ao seu sentido. Então, usando a regra da mão direita, você vai alinhar o seu polegar para o sentido da corrente e as pontas dos dedos mostram o comportamento do campo. Então, nesse caso aí, eu teria um sentido anti-horário das linhas de campo, mostrando o comportamento do campo magnético. Caso a corrente tivesse o sentido contrário, também dava para fazer, você colocaria o polegar para baixo e aí o sentido seria o inverso, o sentido anti-horário. Então a regra da mão direita pode ser usada para entender aí o comportamento do campo magnético. O valor do campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um condutor retilíneo, ele também pode ser obtido e existe a expressão aqui para estar calculando. Diz que B, que é o campo magnético, é igual a μ vezes I sobre 2π vezes D. Esse μ ele está representando a permeabilidade magnética do meio. Então, cada meio possui sua permeabilidade magnética. Esse valor geralmente é obtido experimentalmente. E nós temos aqui o μ0, que é o valor da permeabilidade magnética para o vácuo. Então, geralmente os problemas abordam situações onde os condutores estão no vácuo. E a gente pode estar usando esse valor aí de 4π vezes 10 elevado a menos 7 teslas vezes metro por ampere. Seria a unidade aí do μ0, da permeabilidade magnética do vácuo. O I, que aparece na equação, ele está representando a corrente que passa pelo condutor, tem que ser medida em amperes. E o D aqui é a distância entre o condutor retilíneo e o ponto que você está querendo calcular o campo magnético. Essa expressão, né, a expressão acima, é conhecida como lei de Biot-Savart. O Biot é o Jean-Baptiste Biot e o Savart é o Félix Savart. Ambos são físicos franceses e está aí o ano, né, o período que eles viveram, 1774 a 1862 e 1791 a 1841. Bom, se você tem um campo magnético gerado por um condutor retilíneo e você pega esse condutor retilíneo e coloca em outro campo, em um campo magnético uniforme, esse condutor vai interagir com esse campo e ele vai estar sujeito a uma força magnética. Então tá aí, força magnética sobre o condutor reto imerso em um campo magnético uniforme. Está aqui a representação da corrente que está passando pelo condutor. Está aqui o xizinho representando o meu campo magnético uniforme, nesse caso com direção em sentido para dentro da tela, né? Está indo em direção à tela. E está aqui a representação da minha força magnética, né? A força que mostra a interação entre o condutor e esse campo magnético uniforme. A intensidade dessa força magnética ela pode ser obtida pela expressão, está aqui, F magna, de força magnética, é igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. O B que aparece na equação é a intensidade do campo magnético, o I é a intensidade da corrente que passa pelo condutor, o L é o comprimento do condutor e o seno de θ
o θ seria o ângulo entre o condutor e o campo magnético uniforme. No caso em que o fio é perpendicular ao campo, onde nós temos aí o θ igual a 90 graus, isso é uma situação comum, geralmente os problemas abordam uma situação como essa, e aí nós vamos ter uma equação, uma expressão para estar calculando a força magnética um pouco mais simples, já que o seno de 90 graus é igual a 1, então a gente fica aí com a força magnética igual a B vezes I vezes L, o campo vezes a intensidade do campo, vezes a intensidade da corrente, vezes a intensidade, vezes o comprimento do condutor. Força magnética entre condutores paralelos percorridos por correntes elétricas. Então, se você tiver dois condutores sendo percorridos por correntes e eles estiverem a uma certa distância, cada um vai gerar um campo magnético e eles vão interagir. Então, dessa interação a gente tem a força magnética. Então, tenho aqui a representação da corrente passando, vamos chamar de condutor 1, aqui a corrente passando pelo condutor 2. Nesse caso aqui abordado, o comprimento L dos dois condutores é o mesmo. Aqui eu tenho a representação do campo, então se você usar a regra da mão direita, dá para perceber isso, o sentido do campo, no caso nos dois condutores. E eu tenho também aqui o F1, mostrando a interação aqui da força magnética para o condutor 1, e tenho um F2 aqui também, mostrando a interação aqui do condutor 2 com relação ao condutor 1. E aqui embaixo eu tenho uma distância entre eles chamada de D. Eu posso estar calculando a intensidade dessa força, e aí eu vou usar a seguinte expressão. Mi vezes L vezes I1 vezes I2 sobre 2π vezes D. O Mi, como eu já disse, é a permeabilidade magnética do meio. O L seria o comprimento desses condutores. O I1 e I2 é a intensidade da corrente de cada um deles, sobre 2π vezes D. E D é a distância entre os dois condutores. Aqui o L é o comprimento, tem que ser medido em metros. O D é a distância entre os condutores, também tem que ser medido em metros. Para abordando um pouco das equações que apareceram nessa aula, eu trouxe aqui um exemplo. O exemplo diz: considere um fio retilíneo no vácuo percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Determine o valor do campo magnético produzido por essa corrente a uma distância de 5 centímetros do fio. Então, como ele quer o valor do campo magnético, eu trouxe aqui como resposta, já coloquei a equação que nós vimos, né? O B é igual a μ vezes I sobre 2πd. Ele disse que o fio retilíneo está no vácuo, então eu já sei que eu vou usar o μ0. Vou substituir aí no lugar de μ 4π vezes 10 elevado a menos 7. No lugar de I eu coloquei a corrente de 5 amperes, que foi fornecida no exemplo. E embaixo eu coloquei 2π vezes a distância. Como a distância foi dada em centímetros e eu tenho que colocar o valor em metros, eu escrevi 5 vezes 10 elevado a menos 2 para fazer a transformação de centímetros para metros. Fazendo aqui as devidas operações, né? Eu multipliquei 4 vezes 5 deu 20, 2 vezes 5 dá 10, e aí eu dividi 20 por 10, que deu 2. E com relação às potências, eu conservei a base, está aqui 10, e subtraí os expoentes. Menos 7, menos 2. E aí aquele menos por menos vai dar mais, menos 7 mais 2 dá menos 5. E eu encontro aqui como solução que o campo magnético produzido por essa corrente é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 teslas. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula. Façam sempre a leitura do livro para estar aprofundando as ideias que são vistas na aula. E eu estou deixando aqui uma atividade para vocês, que é a atividade do módulo 11, do capítulo 31 do nosso livro. São as atividades da página 35 e 36. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.